Meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga técnica na editora Sinopsis e estou aqui para apresentar para vocês então mais um dos nossos materiais. Hoje o material escolhido então pela votação lá no Instagram foi o baralho do modelo cognitivo para adultos. Então assim, ele é um recurso de duas autoras, da Camila de Aguiar e da Natália Dantas. Foi criado pensando em como explicar o que é a TCC, a psicoeducação, para adultos e para tornar o processo de psicoterapia mais colaborativo e mais dinâmico também, não tão cansativo. Então, parte do princípio, né, de que a nossa cognição ela é como a gente aprende as coisas, como a gente entende e interpreta as coisas. E para cada uma das nossas crenças centrais, elas foram formadas pelo nosso processo cognitivo. A gente entendeu que as coisas eram daquela forma, digamos assim. E muitas vezes a gente criou crenças distorcidas, ou as distorções de pensamentos ali, como o baralho que a gente mostrou na semana passada, o baralho das distorções. Ele é um baralho de TCC para criança. Tem as figurinhas, mais colorido, e o baralho do modelo cognitivo é TCC para adultos. Então, esse material aqui a gente vai usar ele só com adolescentes e adultos e não com crianças. A gente recebeu algumas dúvidas que ao longo do vídeo eu vou ir falando para vocês, então, que algumas pessoas mandaram no Insta e a gente vai ir falando. Eu acho que como funciona, a gente recebeu a dúvida da Julie, que é como funciona o baralho, a gente vai estar mostrando ao longo do vídeo. A Pamela também perguntou como é que se aplica na clínica. A gente vai estar mostrando também todo o passo a passo, como vem sido feito nos outros vídeos. Vamos mostrar os anexos, vamos mostrar o baralho completo, o manual, para vocês verem como é que usa. A gente recebeu também uma dúvida bem importante da Carla Guarani. Ela perguntou se as mães podem usar o material sem o apoio profissional. Então, esse material, o baralho do modelo cognitivo, eu não aconselho que os pais usem diretamente. Por quê? Ele é um material baseado num conceito da psicologia, um conceito da terapia cognitivo-comportamental. E para um pai sem conhecimento da TCC utilizar, sem conhecimento nenhum da teoria, vai ficar um material solto. Até porque também ele é voltado para adultos, então a maioria dos materiais, assim, a gente tem muito material que os pais podem usar, e também nos próximos vídeos agora com a volta às aulas, nas próximas semanas a gente vai estar mostrando material de apoio para os pais auxiliarem a criança a criar rotina, nessa questão assim. Então a gente tem materiais que os pais podem usar, mas esse não é um material que os pais possam usar em casa. Esse é um material para os psicólogos utilizarem na clínica de psicologia, no atendimento clínico ou de grupos também, individual ou de grupos. Pais não vão conseguir utilizar ele em casa porque ele tem uma linguagem, um entendimento que precisa ter teoria prévia para poder utilizar. O Gabriel Giovanni também perguntou para a gente como é que a gente pode fazer para usar o baralho, então, quando o paciente escolhe muitas cartinhas de situações. Então, eu também vou estar explicando como é que a gente pode fazer para usar ele de uma forma que seja mais sintética, para que não fique cansativo. Na verdade, o que dá para a gente fazer é o que dá para fazer com todos os outros baralhos, assim. Não utilizar ele em uma sessão só, utilizar ele em várias sessões conforme tu vai conversando sobre um determinado assunto com o teu paciente. Eu acho que então as dúvidas eram essas, vocês podem ir mandando as dúvidas ao longo do vídeo também. E eu vou começar a mostrar para vocês então o material. Baralho do modelo cognitivo, então, vem o manualzinho aqui embaixo, guardadinho como todos. Vou colocar ele aqui. E aí no início do manual ele vai estar falando sobre o que é a TCC, ele vai explicar um pouquinho o modelo cognitivo, que é a ideia de como os pensamentos e sentimentos e comportamentos se influenciam e geram as crenças e as nossas distorções, e como a gente acaba se comportando nas situações por conta dos nossos pensamentos e pelas ativações emocionais que a gente tem.
Então, se vocês conhecem um pouquinho da TCC, tem alguma dúvida, ele vai esclarecer bem o que é o modelo cognitivo. E numa linguagem bem fácil, o manual é bem curtinho, então não é difícil, não é cansativo de ler, é bem fácil de ler. Depois ele vai falar um pouquinho da psicoeducação, que é essa ideia que a gente tem de que quanto mais o paciente souber qual é o processo de terapia, o que ele está fazendo no processo de terapia, quanto mais fizer sentido para ele, mais ele vai estar disposto e vinculado para participar. Então a psicoeducação, a ideia principal é que ele entenda o modelo cognitivo, que ele entenda o que é a terapia e do que ele está fazendo parte, para que ele possa se conectar e participar mais desse processo. E isso é comprovado que tem resultados também no sentido de que a pessoa, quando ela entende o processo de terapia, ela acaba participando mais. Aí ele vai explicar um pouquinho sobre o que é o baralho. Então ele vem 10 situações diferentes e dentro desses 10 contextos de situações diferentes ele vai ter o pensamento e o comportamento, a consequência de como a pessoa se comporta para essas 10 situações. Como que você pode começar a usar esse baralho? Ele vem várias cores de cartinhas. Por exemplo, aqui tem a laranja, amarela, um amarelo queimado, roxinho. Ele tem várias cores de carta, 10 cores diferentes. E para cada uma dessas 10 cores diferentes são 10 situações. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, as cartas vermelhas são tomar uma decisão importante. As cartas amarelas são perder o emprego. As cartas que são amarelo queimado, elas trabalham a ideia de dizer não. E aí, para cada uma dessas 10 cartinhas aqui coloridas, vai ter uma situação para te trabalhar com o teu paciente. Para cada uma situação, a gente vai ter 5 pensamentos e 5 comportamentos diferentes. Então, para cada cor de cartinha das situações, vem escrito atrás aqui, essa primeira situação ela é pretinha em volta, e aí vem escrito aqui sobre o que ela fala. Sobre cada situação, ela vai ter, então, 5 cartinhas de pensamento e 5 cartinhas de comportamento. E depois de cada uma dessas, a gente vai ter as cartas de sentimentos ou de emoções, que aí são as emoções que a gente já trabalhou também, por exemplo, que tem no baralho das emoções, que tem no baralho das distorções. Então vai ter tristeza, culpa, desmotivação, 25 emoções diferentes para a pessoa selecionar. E isso vai ser utilizado também ao longo do baralho. O baralho ele vem todo juntinho, misturado, as cartinhas no caso são separadas. Situação, pensamento e comportamento respectivo daquela cor. Eu separo quando eu vou utilizar. Como eu já falei para vocês em outras vezes também, assim, toda vez que eu pego um material para usar, eu separo ele certinho conforme o manual me diz, para que eu possa entender esse processo de como é usado. Então, assim, primeiro passo, como é que eu vou utilizar esse material com o meu paciente? Vou pegar todas as cartinhas das situações, uma de cada cor, e vou passar para o meu paciente escolher. Vou pedir para ele que ele escolha quais são as situações que causam dificuldade para ele. Então aqui meu paciente vai ler, então, por exemplo, e ele vai escolher dentre essas aqui, deixa eu ver, acabar um relacionamento com você. Não tirar boas notas ou não passar em um concurso. Tomar decisões importantes e dizer não. E aí as outras, meu paciente achou que não tem nada a ver com ele, vou separar. Então aqui ele escolheu 4 situações. Acabar um relacionamento com você, não tirar boas notas ou não passar em um concurso, tomar uma decisão importante e dizer não. Ok, tenho 4 situações diferentes. Como é que eu vou fazer para trabalhar isso? Eu acho mais fácil, e aí isso também diz no manual, que a ideia principal é que tu escolha uma das situações, então, para falar sobre ela naquela sessão.
Então, o baralho ele vai ser utilizado quantas vezes forem necessárias nesse processo de psicoeducação e de treinamento do paciente, porque como ele tem 10 situações, talvez seja o ideal, assim, depende muito de quantas situações o teu paciente vai escolher. Então, por exemplo, o meu, que separou 4, eu posso estar trabalhando com ele em 4 atendimentos, essas questões, essas situações que ele me trouxe. Então, nesse primeiro atendimento, a gente vai trabalhar tomar uma decisão importante. Decidimos que essa é a questão a ser trabalhada agora. Então, já que ele escolheu a situação de tomar uma decisão importante, eu vou pegar as outras cartinhas lá dos pensamentos e dos comportamentos respectivos à tomada de decisão. Primeira coisa, eu vou dar para ele as 5 cartinhas dos pensamentos. Então ele vai ler, vou botar na mesa, posso botar assim de frente para ele, e o meu paciente vai escolher o que tem a ver com ele, quais são os pensamentos que ele realmente tem sobre aquela situação. E aqui então vai dizer, por exemplo, deve existir uma decisão perfeita, por isso eu preciso pensar muito sobre o problema para encontrá-la. Meu paciente decidiu que isso não é um problema para ele. Não vou suportar lidar com as consequências negativas das decisões que tomar. Isso ele acredita que sim, que vai ser difícil para ele. Se a decisão tomada for inadequada, será tarde demais. Também acredita nisso, vamos pensar. Se errar, todos perceberão o quanto sou falho. Não acha que isso seja tão relevante. Preciso tomar decisões certas sempre. Acho que é isso, ok. Mas aí teve alguma coisa que ele pensou durante esse processo que não tem nas cartinhas. Tem uma coisa que eu sempre penso em relação a isso, a tomar decisões que não tem, que não tá representado no baralho. O que eu vou fazer? Lá nos anexos do nosso baralho, quando tu acessa o linkzinho, aquele que vem todos os materiais abaixo do sumário ali, vai vir 3 anexos para vocês imprimirem. E um desses anexos são as cartinhas em branco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir essa folhinha, vai recortar ela, e aí o nosso paciente a gente vai poder escrever com o nosso paciente qual é o pensamento dele em relação àquela questão. Não tem o baralho, mas você pode colocar um que represente exatamente o que ele está sentindo. E aí, isso aqui, ele vem 8 cartinhas em branco, tu pode ir imprimindo sempre. Toda vez que for aplicar o baralho, já deixa umas cartinhas em branco impressas para que tu possa utilizar. Depois disso, então, a gente vai trabalhar esses pensamentos com o paciente. E aí, vamos trabalhar dentro do nosso conhecimento sobre TCC. Aí a gente pode fazer algumas perguntas, né? E vai usar o nosso conhecimento da terapia cognitivo-comportamental. Por exemplo, não vou suportar lidar com as consequências negativas da decisão que tomei. Tá, mas será que vão ter só consequências negativas? A gente vai começar a trabalhar para desmistificar essa crença que a pessoa trouxe. Então, poder colocar ela em xeque, ver o quanto essa crença é forte, o quanto esse pensamento pode realmente ou não acontecer. E aí, depois, a gente vai trabalhar a ideia dos comportamentos. Então, a gente teve uma situação ativadora, teve os pensamentos, antes dos comportamentos, a gente vai trabalhar as emoções ligadas a isso, que são as cartinhas brancas. Então, vamos retomar. Situação, pensamento, emoção, ou sentimento, como diz aqui atrás. Então, a pessoa vai selecionar todas as emoções ou sentimentos que têm relação com aquele pensamento dela. Por exemplo, preciso tomar decisões certas sempre. Quais são as emoções que vêm ligadas a esse pensamento para ti? Vou perguntar para o meu paciente. Então ele vai dizer, quando eu penso que eu preciso tomar uma decisão certa, sempre eu penso que eu posso sentir muita culpa se eu tomar uma decisão errada. E aí eu não vou saber lidar com essa culpa. Eu posso ficar desmotivado e não querer tomar novas decisões. Isso faz com que eu pare de querer tentar fazer as coisas. Eu me sinto também muito triste com isso, porque eu me sinto incapaz. Eu acho que eu não sei tomar decisão nenhuma.
E aí dentro disso ele vai selecionar das 25 emoções as emoções que têm a ver com aquele pensamento para ele. Depois disso, então, a gente vai trabalhar os comportamentos. Então, preciso tomar a decisão sempre certa. O que eu sinto quando esse pensamento vem? Eu sinto culpa, desmotivação e tristeza. Qual é o comportamento que eu tenho? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter postergar o máximo a decisão, pedir a opinião do máximo número de pessoas que eu conseguir, decidir qualquer coisa para me livrar do problema, delegar a decisão a um terceiro, não tomar atitudes enquanto não tiver a anuência de uma pessoa significativa. Então, dentro disso, meu paciente vai escolher aqui postergar ao máximo essa decisão, que aí no pensamento dele, no entendimento dele, ele vai ter mais tempo para pensar sobre a situação. Ou também, se não tiver representado o que o teu paciente sente, recorta a cartinha em branco e escreve com ele qual é o comportamento que ele vai ter, então, em consequência desse pensamento. Então, a gente vai ter montado aqui a ideia da terapia cognitivo-comportamental, da TCC, que é a ideia de que quando acontece uma situação, a gente tem um pensamento, em consequência disso, as nossas emoções acabam afetando o nosso comportamento, a nossa decisão, elas atrapalham o nosso processo de decisão. E aí, dentro disso, a gente começa a trabalhar a terapia cognitivo-comportamental. Tá, mas aí tá chegando o final do atendimento, já tá na hora de liberar meu paciente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para lembrar disso tudo depois? Vem mais 2 folhinhas em anexo. Uma, a gente vai ir marcando quais são as situações, os pensamentos, sentimentos e os comportamentos. Então, tudo aquilo que o paciente colocou pra gente nas cartinhas, a gente vai anotar nesse protocolo e vai ficar junto com o nosso documento do paciente, então, com os nossos registros, né? E aí, na semana que vem, quando ele vier, eu vou ter todo o mapeamento do funcionamento dele. Outra coisa que vem também, que a gente usa muito na TCC, é o registro diário de pensamentos. Então, ele vai ter a situação ativadora, o pensamento, o sentimento e o comportamento, para a pessoa levar para casa e ir fazendo durante a semana. Então, como esse é um modelo de psicoeducação, ele vai servir para a gente explicar para o nosso paciente, então, como algumas situações ativam pensamentos e tem ativação emocional e, por consequência disso, um comportamento. Essa é a principal ideia desse material. Sabendo isso, o paciente entendendo isso, ele vai conseguir compreender o modelo da terapia cognitivo-comportamental e assim fazer algumas evoluções de uma forma mais clara conforme o seu terapeuta. Então, assim, ok, apliquei tudo isso, para que serviu? Vai servir para a gente, como terapeuta cognitivo-comportamental, poder explicar para o nosso paciente como funciona e utilizar tudo isso em função da evolução dele em terapia. Por quê? Muitas vezes os nossos pacientes trazem a queixa de que só eles têm aquele problema, ou que eles não conseguem colocar de uma forma clara qual é o pensamento que vem, qual é o comportamento que eles têm, e assim fica tudo bem mais claro, mais explicadinho. Então, como o Gabriel Giovanni perguntou, a forma que fica mais rápida e mais fácil da gente utilizar o material para não ficar cansativo é separar com o paciente primeiro ali as situações que ele tem e ir usando uma situação por atendimento, porque aí tu consegue receber a demanda do paciente daquele dia e também aplicar com ele para que ele evolua nesse processo de psicoeducação, de entendimento da terapia dele. Qualquer dúvida a mais vocês podem botar no comentário, a gente vai respondendo ao longo da semana. Então eu espero vocês na semana que vem, segunda-feira ao meio-dia. Tchau!